Olá, queridos amigos, estamos em mais um programa, eu e Rodrigo Barradas. Oi, pessoal, oi, Vinícius. Sem ele não sou ninguém. Por favor, compartilhe o programa, deem likes, né? Compartilhe, deem likes, é importante, ative o sininho, é importante pra gente. Então vamos em mais um Vamos de Vinho. Gente, nesse Vamos de Vinho, nós vamos falar o que ia levantar até como Napoleão foi coroado, que alguém aparecesse, ajoelhasse diante... Não me preparei para isso, não. Quase, não. Você não seria, você seria uma uva gigantesca. Uma uva? Uma uva. Nesse caso, você seria uma Pinot Noir gigantesca. Eu colocaria uma coroa em cima de você, caso você fosse uma incrível Pinot Noir gigante, porque o programa é esse, sobre Pinot Noir, a rainha das uvas. Você concorda? Você discorda? O que você acha? Estou errado? Você não acha isso? Mas nós achamos. Vocês vão ter que aceitar agora com isso. Viver com isso. Você concorda, Barradas, que Pinot Noir é a rainha das uvas? Caramba, que pergunta difícil. Eu tô jogando na parede, cara. Aqui é assim, mano. Eu não... Eu acho que a Pinot... Vamos lá. Eu não sei se eu vou falar sobre rainha das uvas, mas assim, eu adoro o Pinot Noir. Acho uma uva que dá vinhos... assim... magníficos, magníficos não é uma boa palavra, mas dá vinhos muito misteriosos, assim, talvez a uva mais poética de todas, assim, né? Rainha, não sei, porque eu não coloco uma acima de outra, assim, não sou muito de rankings. Também não sou, eu brinquei, obviamente, né? Estamos aqui nessa pegada de exagerar para tomar umas bicas, mas é porque eu sou muito fã da Pinot Noir, né? Eu acho curioso como a Pinot Noir, eu acho a mais versátil das uvas. Desenvolva esse raciocínio. Por que é mais versátil? Eu acho a mais versátil de todas. Porque é uma uva que é plantada, de fato, no mundo inteiro. Todo mundo. Se você pensar, Nova Zelândia planta Pinot Noir. Países, acho que até dá para dizer que tem... Mas todos os grandes países. Pinot Noir tem no Brasil, tem na Argentina, tem no Chile, tem nos Estados Unidos, não estou falando que outras não tem. Vou chegar lá. Tem na França, tem na Europa, tem em outros países da Europa, tem até na Inglaterra, tem na Austrália, tem na Nova Zelândia e tem na Itália, com outro nome. Tem na Alemanha. Dá para dizer como todas as grandes uvas da França, mas têm um por que eu acho tão versátil? Mas, global, você não ouviu mas. Tá bom, desculpa. Mas. Nenhuma outra traz tanta diferença de aroma e sabor, dependendo de onde você planta. Então eu acho a mais versátil de todas. Um Pinot Noir da Argentina vai ser diferente do Pinot Noir do Brasil, que vai ser diferente de um Pinot Noir da Nova Zelândia, que vai ser diferente do Pinot Noir da Alemanha, que vai ser diferente do Pinot Noir da França. Eu concordo. Eu não chamaria isso de versatilidade. Eu acho que ela é uma uva que é muito sensível ao terroir. Assim, e isso. A vinificação também, mas ao terroir especificamente. E a Borgonha é o melhor exemplo disso, que é a terra da Pinot Noir, em que você pode tomar vinhos que vêm de vinhedos a poucos metros de distância um do outro, feitos pelo mesmo produtor, usando os mesmos métodos, e a diferença entre eles é notável. Pode ser gritante. É uma uva muito sensível, uma uva muito delicada, e que qualquer problema, né, meteorológico, qualquer problema da safra, pode interferir assim, de uma maneira radical na finalização desse vinho com a Pinot Noir, né? Uma Pinot Noir mais intensa vai perder as características que você tanto imaginava dela. Uma Pinot Noir que fica talvez muito fraca, ela vai te decepcionar, né? Então, E esse era um problema bastante comum até na Borgonha. Exatamente. Até recentemente, agora com o aquecimento global, isso mudou um pouco, né? Mas havia muitos problemas de maturação da Pinot Noir, né? Frequentemente, por causa da safra, você tinha vinhos muito, assim, muito diluídos, vamos dizer, por elas não terem conseguido chegar no ponto certo de maturação. Razão pela qual ela é muito boa na Borgonha, né? Como ela é uma uva de maturação curta, ela fica madura rapidamente, não é de maturação tardia, ou seja, ela, em tese, né, deve ser rapidamente colhida, mas tem lugares mais frios que ela até pode ser deixada por mais tempo, né? Às vezes a pessoa deixa por mais tempo, exatamente porque a maturação dela pode ser complicada. Se a pessoa quer extrair, às vezes, até mais... Você está falando da Argentina.
do Pinot argentino, onde às vezes você consegue uma graduação... Eu estava falando em outro programa. Tá? Quando eu falo a gente está falando, porque a gente está falando nos bastidores. Então a gente já emenda com você a conversa que a gente tem no programa e traz para cá. Fala do Pinot argentino, por exemplo, que você gosta tanto. Primeiro eu vou terminar o que eu estava falando do Pinot da Borgonha. Então ela é uma uva muito adequada para um lugar muito frio como a Borgonha, porque ela, você consegue colher ela antes que o outono chegue com muito rigor já, né? Já se aproxime de uma temperatura muito fria, embora ela sempre paire a ameaça de que chegue que a estação chuvosa chegue mais cedo, por exemplo, diluindo as uvas, etc. Mas ela é muito adaptada, então, para esses lugares frios, como champanhe também. Né? Pinot Noir, por incrível que pareça, é uma uva muito importante para a produção de champanhe. Faz parte do trio dos champanhes, com a Meunier e com a Chardonnay. Petit Meunier e Chardonnay. Inclusive, eu tenho aqui, a gente não tome bronca, né? Porque a gente abriu aqui um Pinot, né? Já aparece aqui, o Aniello 006, um Pinot da Patagônia, ou seja, um Pinot argentino. Precisa tirar a rolha normalmente antes de servir o vinho. Tirar a rolha, faz. Não sei, tem um cara cheio de truques e mágicos, assim, não pode ser. Não, é que a gente já tinha conversado, tira ou não tira, não tiraram, e a rolha aqui está. E eu tenho que fazer esse papel ridículo de abrir o vinho. O objetivo é que o ouvinte possa escutar. Que é aquela coisa bonita. Chega mais perto do microfone. Vou colocar aqui em cima da garrafa. O barulhinho do prazer. Então vamos lá. E aí vem um paradoxo, talvez para as pessoas no geral. Ou seja, é um vinho argentino, mas é Pinot, mas é de uma região fria. Uma Patagônia, no caso do nosso exemplo aqui. Ele tem uma cor bem de Pinot mesmo. Bem do Pinot, né? O famoso rubi pálido. Rubi. Às vezes brinca, é óbvio, não, sempre dá para ver, mas o incrível como com o Pinot você consegue ver realmente todos os seus dedos quase na cor original. Nossa, o aroma é bem intenso, eu tô sentindo daqui já um aroma meio medicinal. Assim, um aroma bem medicinal, né? Ou o famoso, com uma característica tradicional, o mentol do Pinot Noir, o mentolado, aquele toque mentolado. Tá, bom, a gente fala mais desse vinho, né? Em breve. Isso. Eu penso muito nisso porque a gente vai começar para tentar, para o público pensar naquele Pinot Noir que esteja mais à disposição, à mão das pessoas, né? Porque na Borgonha, né? Um vinho que todo mundo quer, o vinho da Borgonha, o Pinot da Borgonha, né? Desde os mais comuns até os mais elevados, são todos caros, né? É difícil você encontrar um Pinot da Borgonha, que é o exemplo máximo do Pinot, com um preço acessível. A Borgonha teve Eu digo isso porque eu acho que desculpa te atrapalhar, porque R$300 para cima já não é acessível. Talvez esteja desculpado. Também acho que não é. Eu sempre atrapalho o Rodrigo, porque eu digo isso, assim, R$300 para as pessoas no dia a dia já é impraticável. Então você tem que pagar menos. E aí você raramente vai chegar a tomar um Pinot da Borgonha. A não ser que você se arrisque demais, ganhe de presente. Tem alguns fatores que explicam isso, né? A produção de vinhos na Borgonha sempre foi muito historicamente baixa, né? A Pinot só se expressa bem quando ela tem um rendimento baixo. Né? Você não pode atolar o vinhedo de uva que ela não fica bem, ela precisa de rendimento baixo. E o interesse internacional pela Pinot a partir dos anos 2000, por causa de um efeito que a gente vai falar daqui a pouco também, aumentou muito, o que faz com que certos mercados mais afluentes tenham muito mais acesso e ditem o preço do vinho. E, para piorar, a Borgonha vem tendo uma série de safras pequenas. Então isso também faz com que tenha menos vinho no mercado, portanto o vinho fica mais caro. E como a gente disse, né, a Pinot é uma uva muito sensível e delicada. Ela já é uma uva de baixa produtividade, né? Já ouvi exemplos, já li sobre exemplos que às vezes, dependendo do tamanho do vinhedo, do produtor,
você não consegue encher uma cuba na hora depois da colheita, você não consegue encher uma cuba de uvas aproveitáveis para fazer. Você tem que trazer de outros lugares, porque às vezes... Isso é uma característica da Borgonha também, que os vinhedos são muito pequenos, né? É um dos lugares onde a reforma agrária rolou na França. Então, as pessoas... Alguns produtores dividem vinhedos em parcelas muito pequenas, assim. Essa aqui é do Rodrigo, aquela ali é do Vinícius. Então tem muito produtor que, de fato, faz uma barrica de um vinhedo a cada safra. E assim. a produção vai ser minúscula, a não ser que ele consiga, né, fazer um joint venture de pinots para dar um apoio extra na produção. Não é à toa também que é um dos lugares onde se estabeleceu mais fortemente a tradição dos negociantes de vinho, né? Porque o cara é um produtor tão pequeno, produz tão pouco, que ele não conseguia fazer seu próprio vinho, engarrafar, botar um rótulo, né? Então ele vendia ou as uvas, ou se conseguisse fazer o vinho, vendia o líquido para um negociante grande, como o Drouin, por exemplo, aí vai pro rótulo do cara, né? Exato. Mas quando a gente estava falando dos vinhos mais acessíveis, aí eu pensei principalmente nos pinots brasileiros, ou no pinot argentino, ou no pinot chileno, que talvez seja mais fácil e acessível. Já é possível encontrar, é possível encontrar bons pinots no Brasil, né? Em Santa Catarina, né? De São Joaquim. Até e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, aí nosso gaúcho para defender. E vou dizer mais, eu vou dizer vinificados em São Paulo, mas geralmente a plantação não é em São Paulo, né? Mas essa história, né? A Pinot Noir é uma das uvas extremamente antigas, né? Já teve até, em tese, outro nome. Essa história de vinho é uma coisa muito complicada, gente. História do vinho é Egito, ainda Geórgia, o vinho existe desde que a raça humana existe, são os monges em cada momento da história. Sem falar nos romanos. Sem falar nos romanos. Ou seja, cada um tem uma história para dizer de onde começou, quando que os vinhos começaram as uvas começaram a ser domadas e transformadas em vinho. Então são relatos bem complexos, né? Às vezes a gente fica em dúvida de ser assertivo demais. Os vinhos começaram a ser produzidos no ano tal, isso é muito complexo de falar. Falam que a Pinot Noir já teve outros nomes, né? Um dos nomes que eu já ouvi falar por era exemplo? Morillon, lá no século XII, veja só, né? E alguns tempos depois foram começados a distribuir até para os belgas que viajavam ali para a França e trouxeram a Pinot, pediam encomendas de Pinot, aí já usando o nome Pinot Noir, aquela pequena uva, o nome foi se adaptando, foi crescendo, mas eu acho ao mesmo tempo bem complexo. Veja bem, a Pinot Noir já sendo famosa no século XII. Mas o que se sabe é que, de fato, né, os monges, acho que cistercienses, já cuidavam de videiras de Pinot Noir na Idade Média na Borgonha, né? Sim. E acredita-se a eles o desenvolvimento do conhecimento da uva naquela região, da adaptação dela, a ideia de que as melhores parcelas estão no meio do aclive. Assim, não é nem no topo, nem embaixo, é numa parte perfeita para o solo, a insolação, né? A área perfeita da montanhinha, do aclive. E isso me leva ao Momento Nerd. E o Momento Nerd é para o senhor Rodrigo Barradas. Eu quero de você a classificação dos vinhos da Borgonha. Tá, vamos falar rápido, porque eu acho que uma hora a gente vai ter que fazer um programa só sobre a Borgonha. Então, vai ter esse momento, resumidamente. A gente falando de Pinot como um todo. A Borgonha frequentemente é citada como um lugar muito complexo de classificação, etc. Eu não acho, eu acho relativamente fácil. Eu também acho. Simples. Bem mais fácil. Na base da pirâmide, vamos dizer, tem os vinhos chamados simplesmente Bourgogne, né? Tem uma pegadinha aí que tem o Bourgogne Pastougrin, que é o Borgonha, que é um pouco mais genérico, vamos dizer, que o Borgonha, que ele não é só de Pinot Noir, ele tem Gamay também. É Pastougrin porque é isso, o grão, a uva que tiver, passa, vai todas, né? E lá, normalmente, que tem é Gamay e Pinot Noir
quando se fala de tintas. Aí você tem outras subdivisões desse Borgonha genérico, que é, sei lá, Bourgogne, Haute-Côte, Bourgogne Côte-Nuit, sei lá, esse tipo de coisa. Depois você chega no nível das vilas, né? Quer dizer, um Gevrey-Chambertin, um Nuits Saint-Georges, um Pommard, uma coisa assim. É o exemplo perfeito. É o village. Eu vou atrapalhar Por aí, favor, para que eu sempre atrapalho, né? A Borgonha é o exemplo perfeito dessa incorporação, desse casamento entre o dono do vinhedo, o local de plantio e o local, e a cidadezinha, né? Quando eles se amarram, se casam no nome do rótulo e trabalham juntos para o progresso, né? Nuits Saint-Georges, Chambord-Musigny. Isso. Acho muito bonito tudo isso que acontece na Borgonha. Mas vai lá. E aí, ou seja, a gente está diminuindo o lugar que tu está dizendo do vinhedo, né? De onde vieram as uvas. Então você tem a Borgonha, depois você tem as cidadezinhas, Gevrey-Chambertin, por exemplo. Nesse caso também é comum, às vezes, tu dizer o nome do vinhedo, mesmo que ele não tenha uma classificação, que eles chamam de lieu-dit, né? Esse aqui é um Gevrey-Chambertin Le Vinicius, sei lá. Depois tu passa para um nível maior, que é o Premier Cru, que aí já é um vinhedo específico, é considerado muito bom. E acima dele você tem o Grand Cru, que também é um vinhedo específico, considerado ainda melhor. Existe uma questão política, você falou das micro-áreas, dos pequenos vinhedos, existe toda uma injustiça, uma questão política envolvendo a questão do Premier Cru, do Grand Cru, né? Existe mais de 500 lotes. Não sei, me fale você, não me conte essa história. Nuits Saint-Georges, com medo de impostos, nunca quis ser, né, nem passar por qualquer teste de avaliação para não ser catalogado como Grand Cru. Com medo de impostos, ele preferiu não, meus vinhos, pode deixar aqui, Premier Cru. Ou seja, em tese, eu tenho Premier Cru, às vezes, isso é uma coisa comum, até em várias safras, dependendo, que podem ser melhores que o Grand Cru. Mas existe uma política tradicional, né, que estabelece esse caminho. A verdade é que, dependendo muito da safra, do momento e do ano, e lógico, e da produção, certamente existem Premier Cru que são muito melhores que Grand Cru, né? Ou, no mínimo, empate. Essa questão isso tudo essa questão é uma política, tentativa nesse ranking, né? E é também uma de tentativa mercado, de tu ter um certo padrão, assim, sabe? Tem uma variação anual? Tem, mas né, Romanée Conti é o que é por causa da excelência do que mostra durante muitos anos, assim, né? Ao longo dos anos. Eventualmente, um vinhedo Premier Cru de Yvonne Romanée pode ter a mesma qualidade? Pode. Pode até ser. Assim é o vinho, é um produto agrícola que sofre. Os dois têm preços absurdos, mas assim, não se ganha. Às vezes você está sendo envolvido por um enorme marketing. Às vezes você não precisa desse Grand Cru para sentir o que realmente ele representa experimentando um Premier Cru. O fato de você tomar um Grand Cru parece simplesmente eu estou tomando este vinho e ele é um Grand Cru. De repente você tem a mesma experiência, ou para você até pessoalmente uma experiência melhor, tomando um Premier Cru. Inclusive, como esse exemplo de Nuits Saint-Georges. Tá bom. Não sei se você ficou bravo aí comigo, né? Não sei o quê. Aliás, aqui nem falamos o nosso vinho, que é outro de região fria, Patagônia, porém, como falamos em outros momentos, uma região fria, porém muito ensolarada, né? Em geral, né? Esse é um vinho do norte da Patagônia, né? Um lugar clássico que é onde da se Patagônia consegue fazer vinho, na real. Rio Negro. Eu acho que... Acho que a gente vai falar desse vinho em outro momento, Vinícius. Aqui já dá vontade de falar um pouquinho, mas a gente fala depois. Não, tudo bem. Isso então pede. Então já vamos para esse momento. Chama a produção! Então, gente, aqui, a produção veio com o André. André vai experimentar aqui o vinho com a gente. Esse Pinot da Patagônia. Vamos lá, André, vamos ver o que você acha. A gente fala besteira também, a gente fica falando, pede para os outros também que falarem as mesmas besteiras que a gente fala sobre o vinho, para deixar todo mundo bravo aqui, né? Brincadeira, a gente não fala tanta besteira assim. Confia na gente. Um grau para mim aqui também, né? Então, a gente está tomando um vinho da Patagônia, né? De Rio Negro.
Rodrigo atrapalhou várias vezes, a gente tentou falar um pouco do vinho, ele não deixou nesse momento. A marca é Agnello, o rótulo é 006 e vem Mais perto do micro. local da... A boquinha no microfone. Que vem da propriedade Riverside. Riverside. Mas eu acho, vê lá, André, primeiro vamos ver o que você acha. Eu acho, no nariz, como diria, no nariz. Já falamos da cor, né, o rubi pálido. Olha, vamos falar uma porcentagem do teor alcoólico. 14, ó. Ele é claramente alcoólico. Ou seja... Eu ia falar, uma das coisas que eu percebi é justamente isso. Você sente o gosto do álcool, diferente de alguns outros vinhos, por exemplo. Você sente muito mais acentuado, né? Eu acho que... Para mim é um clássico de vinhos Pinot até do Novo Mundo, né? Eu extraí bastante, né? Apesar dela ter uma maturação mais delicada e longa, você aproveita, eu acho que ele extraiu todo o álcool possível nesse vinho, né? Todo açúcar virou álcool. Eu noto um cheirinho assim de framboesa, um pouco de cereja, assim. E um negócio meio um caramelo. Assim, eu senti um mentol, um caramelo e a cereja. Com esse negócio da intensidade solar aí. Porque poderia ser de madeira, mas eu não sinto aqui uma madeira. Não sei nem se tem. Algo mais fruta. Sentiu a fruta? Sentiu alguma... Não sei identificar o que é, mas... Mas tem fruta. Tem fruta. Eu acho que... Tem uma fruta. Agora, o que especificamente não consigo dizer o que é, mas... Eu já acho que tem mesmo os componentes da fruta mais madura, né? Cereja mais madura. Framboesa, morango. Framboesa e morango, isso aí também acho. E a acidez? Boa. Acidez ok. Uma boa acidez, eu acho que tem bastante... Vou comparar com outros vinhos, né? Mas eu acho que tem bastante, mas não é algo que incomoda. Tem uma acidez equilibrada. Acho que um vinho muito bom. Tanino fino, assim, não tem fino. Muito tanino. Ele não vinho que te... Um tanino típico da Pinot, né? Não agarra. Agora vamos lá. Você sabe tudo, cara. Fica aqui, eu vou embora, cara. Tchau, certamente, você no meu lugar você pode ficar com certeza. Falta a nota, André. Vamos lá, nota para o vinho. Eu gosto bastante desse. 0 a 10? Nota 9! Aê! Pinot. Palmas para o vinho Pinot palmas para o André. senhor Agnello. Palmas para o senhor Agnello. Muito bem. Muito obrigado, hein, André. Valeu, André. Pode levar o copo. Mas acho que a Patagônia, exatamente, não sei se você concorda, Rodrigo, essa linha perfeita do equilíbrio entre o Pinot da Borgonha. A gente podia pensar no Oregon, nos Estados Unidos, em alguns lugares. A gente vai chegar lá nessa explosão americana da Pinot. Mas a Patagônia, acho que ela está ali, naquele limite perfeito entre aquele Pinot mais clássico da Argentina, mais quente, não chega a ser lá. Ele está tentando ser um Pinot da Borgonha, mas ele não chega tão longe, né? Ele está no meio do caminho. Eu não sinto as características do Pinot da Borgonha aqui. Eu já fiz essa reclamação. Você vai brigar, mas você vai esperar sempre Pinot da Borgonha, você só quer Pinot. Não quero. Eu já fiz essa reclamação em outro programa que a gente gravou. Eu acho que por alguma razão a Pinot ela é vista pelos entendidos de vinho de uma maneira diferente de outras uvas no seguinte sentido. Existe um padrão, que é a Borgonha. Qualquer coisa que se diferencie disso não é bom, não tem tipicidade, etc. Que é uma exigência que não se coloca para nenhuma outra uva. Pode ser, mas olha, colocado dessa maneira é muito injusto mesmo. Criticar o Pinot de outras áreas com esse padrão. Mas, se você gosta muito de Pinot, você toma um Pinot da Borgonha, é muito difícil, talvez, você gostar mais de outro vinho do que tanto quanto você gosta desse Pinot. Acho que essa que é a questão. Mas eu acho que isso também vale para tudo. Se você gosta muito... Vale para todas as uvas, mas eu acho que isso existe. Se você gosta muito de de vinhos do Medoc, por exemplo, em Bordeaux, talvez um Cabernet com um Merlot americano não vai te satisfazer. Exatamente. Mas as pessoas em geral dizem, esse é um bom exemplo de um Cabernet americano, com as características do Cabernet americano, etc. Para Pinot eu vejo normalmente num tom meio derrogatório, assim, essa é não é um Pinot da Borgonha, não né? Não é Borgonha, concordo, isso é meio não sei, errado e injusto. Eu acho que isso impede um pouco que a gente aprecie, entenda e desenvolva
as características que a Pinot pode ter em outros lugares. Como nos Estados Unidos a gente fala assim, eu acho que a Pinot, né, primeiro que a gente falou que é uma uva sensível, ela é uma uva delicada, ela é difícil, a produtividade não é fácil em qualquer lugar. E para se defender em outros lugares do mundo, acho que quando você planta um lugar com maior altitude, você tem chance, em áreas mais frias esses lugares, mas com altitude é uma boa chance, e lugares com a brisa marítima mais relevante, mais imponente, quando pode ajudar na produção do Pinot. Tu acabou de descrever a produção de Pinot na Califórnia, né? Exatamente, por isso que estamos aqui para chegar no momento californiano, que era o que deixamos, que você queria falar. O boom californiano para Pinot através de um evento cultural. Sim. Né? Isso é muito curioso, né? Que é o filme Sideways, com Paul Giamatti. Quem não viu, veja. A gente pode não dar tanto crédito, mas esse filme é de uma importância fundamental para a cultura americana, para uma nova fase da Pinot nos Estados Unidos. Ele despertou a curiosidade do público mundial, mas especialmente americano, que ainda era, naquela época, o regulador maior de preço e etc. do mercado mundial de vinho. A história conta, basicamente, assim, dois sujeitos de idade já começando a ser provecta, assim, tipo eu e Vinícius, viajando por uma área do sul da Califórnia, vamos dizer, mais próximo de Los Angeles que de São Francisco, que em tese é uma área muito quente, né? Eles vão para o Vale de Santa Inês, né? Que é um pedaço do Vale de Santa Bárbara, mas que por uma situação geográfica específica, assim, que tem a ver com as cadeias de montanhas e com a brisa que vem do Pacífico, que é uma brisa fria para diabo mesmo. Exato. Assim, consegue fazer com que se produzam ótimos pinots ali naquela região. Tem outras regiões assim que perto delas é quente demais, mas ali, ou em Carneiros, por exemplo... Carneiros, tratados como celebridades da Pinot. E o mercado hiperprotecionista norte-americano, se você comprar ou ver qualquer edição de revista sobre vinho norte-americano, a literatura norte-americana sobre vinho protege muito e trata os vinhos americanos quase como uma sumidade aos melhores vinhos em todas as categorias. Né? É um exagero. Tudo bem, eu acho que nesse caso é um pouco válido, mas eles colocam assim como um Pinot notável acima da média e incomparável. O Vale de Sonoma também, mais ao norte de São Francisco também tem ótimos Pinots, especialmente numa região, em algumas regiões específicas, como o Russian River, e nas montanhas de Sonoma ali tem ótimos Pinots. Mas, especialmente o Russian River, com uma característica de Pinot americano, assim, ele tem muito mais fruta, um pouco mais... essa coloração aqui já provavelmente vai ficar um pouco mais intensa, às vezes até puxando um pouquinho para o roxo, assim, para o púrpura, né? O famoso violáceo, né? Para Pinot, saindo desse rubi pálido. É um pouco diferente, às vezes são um pouco mais alcoólicos, mas eu acho grandes vinhos, assim, né? Uma acidez sempre equilibrada, Pinot, acho que E nos Estados Unidos também tem. Eu acho que talvez o estado que se notabilizou por ser um produtor de Pinot, embora tenha outros vinhos também, que é o Oregon. Exato. Né? Especialmente na região de Willamette Valley ali, que inclusive tem produtores da Borgonha que investem na região, como o Drouin, que é um negociante bem conhecido da Borgonha, que tem uma operação vinícola lá. Bem, Rodrigo, a gente não falou de um Pinot, um país para Pinot muito importante, já que eu falei tanto da acessibilidade, né, de preços mais em conta, à mão do nosso ouvinte, que são os Pinots do Chile. Né? Os Pinots do Chile, que são... Casablanca Valley. Acho que são os mais fáceis da gente encontrar no mercado aqui. Com o melhor custo-benefício. Eu acho que o problema, já antes que você defenda... Por favor, né? Eu vou defender. A chance de você... E aí vem esse assunto que você defendeu bastante. É que a chance de você errar com o Pinot, errar no sentido, veja bem, você espera do Pinot, às vezes, um vinho mais leve, mais refrescante, com fruta mais fresca, com acidez super equilibrada, um pouco além daquele, né, de um vinho mais extraído.
E às vezes, com o Pinot chileno, você não recebe isso, que talvez no seu imaginário de Pinot você gostaria de ter. Então, o Pinot chileno, às vezes vem, né, a fruta mais madura. Não que não seja bom, é isso que eu falo. Não que não seja bom em muitos casos. Baunilhão. Eu acho que essa é uma tendência em declínio. Eu acho que hoje em dia os vinhos, principalmente na medida em que se foi procurando lugares mais frios, mais próximos da costa, e que pegam certas correntes, exato, correntes marinhas, de vento alguns lugares específicos de vales chilenos, especialmente do Vale de Casablanca. Casablanca, que isso, talvez sejam os melhores, muito bons. Pelo menos onde tem uma área de Pinot, talvez plantada mais vasta, assim. Mas o Chile... Então, acho que essa é uma tendência declinante, assim. Eu tenho visto Pinots chilenos bem mais contidos, vamos dizer. Eu tomei um há pouco tempo que me surpreendeu pela qualidade, né? Muito bom. E acho que, assim, o Chile é um país que está em constante exploração, assim, né? Quer dizer, cada ano, cada passagem de ano, assim, se aprende alguma coisa nova, se cria, se retoma ou se recria uma área nova para explorar determinada variedade, determinado estilo de vinho. Eu acho que o Chile é um lugar muito vibrante, assim. E tem a descoberta do público, né? Tipo, o Vale do Maule, que de repente vira um pouco moda em alguns cantos brasileiros, em mercados e gôndolas e em exportadores, né? Parece que até então ninguém se falava, de repente começa a se falar. Então é isso. E mas assim, de fato, mas eu acho que assim, essa regra de que dá para errar com Pinot, eu acho que ela é meio geral, na real. Porque é mesmo, assim, às vezes você pega um Pinot que você... Ou você falou do problema da intensidade. Às vezes é até o contrário, assim, sabe? Às vezes você compra um Pinot e assim, vem que alguém virou um copo de água dentro desse vinho aqui, às vezes é muito raro, com vinho. Então, a Pinot, de fato, uma parte do mistério da Pinot essa versatilidade da Pinot que eu não chamo de versatilidade, eu chamo de variedade, até o risco você deveria chamar de versatilidade, porque você é o grande defensor do Pinot de terras quentes, de lugares ensolarados. Mas eu acho que daí ela é como qualquer uva, assim, ela se expressa de formas diferentes em lugares diferentes. Ninguém se expressa tanto, de maneira tão distinta quanto a Pinot. E às vezes eu acho uma coisa inacreditável. Cara. É verdade, ela tem muita variedade. Ela tem muita versatilidade. Diga você, versatilidade ou variedade? Escreva nos comentários, quero saber. Acho que é isso, né? De Estados Unidos? E de tudo, do Pinot. Quer falar mais algum exemplo? A gente já falou um pouquinho. Teve Pinot na Nova Zelândia, Pinot no Chile. O Spätburgunder... Pinot na Nova Zelândia a gente não falou. Não falou, na mas Alemanha, falamos que temos. Então vamos falou. entrar profundamente nesse tema. Acho que a gente pode deixar para um outro programa isso tudo. Tá bom. Mas então, só dizer, tem na Nova Zelândia. Tem na Nova Zelândia, tem na Austrália, tem na Alemanha. Tem na Alemanha, se chama Spätburgunder. Spätburgunder. Tem na Itália. Pinot Nero. Com toda a característica de identidade. E às vezes você vê Pinot Nero... a Patagônia também faz isso um pouco, né? Aquela garrafa tradicional também da Borgonha para o Pinot, né? Alguns países abandonaram, né? Nada de pôr em garrafa aqui, não tô na Borgonha, cara. Garrafa que se exploda, mano. Aliás, só um último detalhe aqui. O único formato de copo de vinho, assim, que eu dou realmente atenção é o de Borgonha ou de Pinot, que não é o que a gente está usando. É o normal para tomar um Pinot, assim. A gente pegou a tacinha mais padrão. É aquela possível. Que é mais assim, né? Ela é mais larga, como um todo, vamos dizer assim. Na base. Ela faz menos curva mais aqui, na frente, em cima. Ela até faz curva, mas ela é mais bojuda. Mais delicada. Até a taça é mais delicada. Tá bom. É isso. Muito obrigado, hein, Rodrigo? Muito obrigado, Vinícius. E nos vemos no próximo programa, gente. Não se esqueça de seguir, de ativar o sininho, de compartilhar. Por favor, deem like. Valeu, gente. Saúde.